Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí, o que o apóstolo Paulo fala? Ele vai responder? Ele poderia saciar esse desejo do nosso coração de entender isso. Mas Jesus, pelo contrário, o que ele fala? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, ou seja, referindo a Deus, ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corte, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Mas aí eles ainda ficavam com o seu coração angustiado. Ele fala aqui que ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Ele fala assim, ó, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Vê o aspecto do exercício da justiça de Deus contra a iniquidade, contra um coração rebelde, contra um coração obstinado no pecado, que não se dobra ao Senhor. O Senhor usa essa situação para glorificar o seu próprio nome. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí, o interlocutor do apóstolo Paulo aqui, assim como você deve estar pensando, e eu já pensei isso várias vezes, fica angustiado. Mas por quê? Existem uns que foram eleitos e outros não. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Por que Deus ainda está queixando que eu não consigo crer nele, ou enfim, ou de manifestar as obras de Cristo, cumprir a vontade dele, porque jamais resistiu à sua vontade. Aí que o apóstolo Paulo fala, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o oleiro, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, do mesmo barro fazer um vaso para honra e um outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição. Está vendo o texto bíblico? Não sou eu, não é o Ronaldo que está falando isso, é o texto bíblico que está falando. Que essas pessoas foram preparadas para a perdição. Lucas 21 vai falar assim, o filho do homem vai o quê? Vai ser morto. Mas ai por meio de quem ele for ser morto. Aí quando nós lemos lá em Atos capítulo 4, vai falar que Herodes, Pôncio Pilatos, os judeus e agentes de Israel mataram o Filho de Deus porque foram anteriormente, previamente, pré-anunciados para esse fim. Então, Deus se gloria tanto na salvação, quanto ele se gloria no exercício da sua justiça. Agora me deixou com medo. É o texto bíblico. Esse texto bíblico, o bom dele é justamente isso. É que nós lemos e ficamos atemorizados. Primeiro, porque reconhecemos que somos pecadores. Mas, segundo, porque reconhecemos que é uma graça maravilhosa. É uma graça que eu e você não conseguimos mensurar. Nós que estávamos afastados, alienados, que o nosso pecado fazia separação de Deus, agora temos a oportunidade de nos agarrarmos a esse Salvador, a esse Deus que entregou o seu Filho e ele morreu morte de cruz para que perdoasse os nossos pecados e ao ressuscitar justificássemos para que fôssemos então reconciliados com ele eternamente. Mas, pastor Ronaldo, eu não poderia me transformar no eleito se eu crier em Jesus. Se eu não for eleito, eu posso me transformar em um eleito? Eleito, ele não faz reflexões a respeito disso, né? A questão é que a pessoa que é chamada por Deus, ela se interessa pelas coisas do Senhor, ela só se interessa pelas coisas do Senhor porque antes alguém operou nela o querer e também operou nela o realizar. Ele convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não há uma atuação específica do Espírito Santo para convencer essa pessoa, a pessoa não está se importando se ela é eleita ou não. A grande questão aqui é que nós, como arautos dessa mensagem, nós temos que proclamar, nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Olha, tem um Deus que morreu na cruz por você e ele está te chamando a se reconciliar com ele. É o que o texto bíblico fala. Muitos são chamados, então ele está chamando, mas poucos são escolhidos. Poucos quem? Aqueles que ouvirem a voz do bom pastor. A Bíblia fala em João que assim, eu sou o bom pastor.
Ele, se dirigindo aos fariseus, fala assim: vocês não são das minhas ovelhas. Se fossem das minhas ovelhas, você ouviria a minha voz. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha elas seguem, a elas eu darei a vida eterna e jamais serão arrebatadas da minha mão. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do texto bíblico. Ela é dura? É pesada? Mas ela é graciosa? É, porque nós não merecíamos. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos alienados do Senhor. E agora nós temos a oportunidade de nos reconciliar ao Senhor. E o chamado é para você: se reconcilie, arrependa-se do seu pecado, volte-se a Deus, ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele te reconcilie juntamente com Ele. Pastor Ronaldo, eu tenho umas perguntas aqui, voltando à questão. Pontuando essa questão do Apocalipse, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender a questão, por exemplo, os flagelos, as 10 taças. O que significa esses objetos simbólicos? Tá, então vamos lá. Para entender isso, nós precisamos entender também os contextos, ok? Primeiro, o timoneiro da história, aquele que governa a história, é o Senhor. Ele nunca deixou de governar a história. Aqui em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 6, vai falar que o Cordeiro abriu os selos, ou seja, o rolo, o livro da vida estava na mão do Cordeiro. Ele, que é o leão da tribo de Judá, aí a raiz de Davi, ele venceu para abrir os selos. E ele começa a abrir os selos. Esses selos, parte dos teólogos vão entender, e ali de fato são situações de tribulação. Parte da cristandade vai entender que não está relacionado ao aperfeiçoamento dos santos, mas parte da cristandade vai entender que esses selos, os selos, depois vem a trombeta e o cálice, tá? Os selos estão relacionados ao aperfeiçoamento, ao sofrimento que os santos vivem nesse momento para aperfeiçoamento. Então aqui, ó, o primeiro selo, o segundo selo, todos eles ligados, por exemplo, à morte, à fome, essas relações que nós já mencionamos, mas elas têm uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos, e se toca o ímpio, de fato toca o ímpio, mas por outros motivos. Depois disso, em Apocalipse capítulo 8, há aqui uma oração. A igreja, ela ora, ela pede ao Senhor sobre todos os flagelos, todas as lutas, todas as perseguições, toda a tribulação que ela vive. E aí Deus vem trazer juízo. O exercício do juízo dele, na trombeta, ela é uma mistura entre juízo e misericórdia. O que isso significa? Que eu exercito o juízo, mas eu ainda abro espaço para que você se arrependa dos seus pecados e se converta. Eu ainda abro espaço para que o exercício do juízo seja feito. Então, as sete selos, agora 7 trombetas. Eu exercito os juízos para que, mas não de forma total, de forma parcial, para que ainda haja esperança, a pessoa ainda não esteja desesperançada. O problema é que a rejeição é tal que chega o momento culminante, no fim dos tempos, em que o Senhor se manifestará em glória, que ele vai derramar o cálice da ira de Deus. E aí o derramar do cálice da ira de Deus já é o exercício do juízo definitivo. Aí já não é mais misturado com misericórdia. Aí é trazendo a justa retribuição sobre o mal que as pessoas praticam. Então a gente vê aqui os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices da ira de Deus. Então, cada um com o seu aspecto particular. E essas etapas desses selos, trombetas, cálices e tal, eles vão se passar no período da tribulação ou antes disso? Muito boa a sua pergunta. Vai depender da forma como você lê. Se você é um pré-milenista, se você é um pós-milenista, se você é um amilenista, ou se você lê as escrituras de uma maneira preterista. Se você é um amilenista, se você é um historicista ou idealista, você vai entender que esses selos eles acontecem ao decorrer da história da cristandade. Eu entendo dessa forma. Tanto selos como trombeta é um chamamento de Deus. Ele fala sobre terremotos, fala sobre fome, fala sobre guerra, fala sobre sinais. Todos esses são chamados da parte de Deus para que a pessoa se arrependa. Então, muitos eventos. Já acontece. Furacão Katrina,
a gente comentou aqui mais cedo, a pandemia, né? Todos esses eventos são o quê? Juízo com misericórdia. Todos esses eventos são sinais que produzem o quê? Mais dependência de Deus para o cristão, mais vontade de orar, né? De buscar o Senhor para aqueles que de fato são cristãos. Para o ímpio, vai continuar na impiedade. Isso aí a Bíblia é muito clara. Em derradeiro, o juízo das taças da ira do cordeiro. A questão é que algumas pessoas, principalmente os futuristas, vão entender que isso só vai acontecer, ou parte disso só vai acontecer na grande tribulação. Mas, ao meu ver, a leitura e o ensino geral das Escrituras demonstra que isso acontece na história de toda a cristandade, ou pelo menos parte disso acontece na história de toda a cristandade. O cálice não. O cálice é o momento definitivo. Aí já é o 7 derramar do cálice da ira do cordeiro. Você acredita, pastor, agora mudando um pouco desse... já deu para entender muito a base teológica que você acredita, tá, e você conseguiu destrinchar bastante. Eu queria saber, agora pegando o ponto pessoal, sobre a questão do comportamento das igrejas evangélicas nesse momento. A gente vê que há muitas polêmicas no meio cristão, principalmente em certos tipos de doutrina, igreja pentecostal, assembleia, a própria igreja batista, figuras de pastores que estão caindo em polêmicas e tal. Eu queria pegar primeiro o aspecto da igreja pentecostal. Você acha que daria para chamar a teologia que